Olá e bem-vindos. A poeira finalmente baixou depois de um dos períodos mais frenéticos do calendário do futebol. A janela de transferências de inverno de 2026 fechou nas 5 principais ligas da Europa e também lá na Arábia Saudita, né? Que continua agitando tudo. E como agita? A gente está com um resumo excelente aqui do GE, que mapeou as principais movimentações. E a nossa missão hoje é ir um pouco além daquela lista de quem foi para onde. A gente quer entender os jogos de poder por trás desses negócios. Exato. O que eles dizem sobre a estratégia, a ambição e o futuro do equilíbrio de forças no futebol mundial. Ok, vamos mergulhar nisso. E esse é o ponto, né? Uma janela de transferências é bem mais que uma lista de compras. É um tabuleiro de xadrez. Tem clube jogando para resolver o próximo jogo e tem outros pensando lá no final do campeonato ou até na temporada seguinte. Cada movimento revela uma filosofia. Vezes até um ato de desespero. E essa janela, mesmo sendo curta, teve umas jogadas bem fascinantes. E vamos começar por uma que mexeu muito com o tabuleiro aqui no Brasil. A volta do Lucas Paquetá pro Flamengo. A dimensão disso é gigantesca. É um marco. A gente está falando de 42 milhões de euros. Isso na nossa moeda dá uns 260 milhões de reais. O artigo do GE deixa claro. É a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. É um marco absoluto. Supera do Gerson pelo Cruzeiro, que já tinha sido um valor recorde, mas aqui o significado é ainda mais profundo, sabe? Não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro, é um clube brasileiro, o Flamengo, usando seu poder financeiro para repatriar um jogador no auge, titular indiscutível na Premier League. O campeonato mais rico do mundo. Exato. Isso mostra que, financeiramente, o Flamengo está jogando um jogo completamente diferente do resto da América do Sul. É um recado para o continente inteiro, então. Mas como que isso foi possível? O artigo menciona um detalhe técnico que eu achei crucial. A janela na Inglaterra fechou, o West Ham não podia mais contratar um substituto, mas a janela aqui no Brasil Continuava aberta. essa foi a chave. Essa foi a chave. Foi a jogada de mestre. Essa assincronia de calendários é uma vantagem estratégica que o Flamengo soube explorar assim com perfeição. Eles puderam negociar com mais calma, sabendo que o prazo deles ia até 3 de março. Enquanto isso, o West Ham estava com a corda no pescoço pressionado pelo relógio. Nossa, É um exemplo brilhante de como conhecer as regras e o timing pode ser uma arma tão poderosa quanto um cheque em banco. Mostra uma gestão muito profissional. Falando em poder financeiro que reescreve as regras, isso nos leva direto para outro mercado onde o dinheiro está causando terremotos, a Arábia Saudita. E lá a gente teve, talvez, a história mais inesperada de todas, envolvendo Karim Benzema. Sem dúvida. A situação era a seguinte. Benzema, com 38 anos, estava tendo uma ótima temporada no Al Ittihad. 16 gols em 21 jogos. Números ótimos. Ótimos. O contrato dele acabava em junho e a negociação para renovar não foi boa. Parece que o jogador se sentiu desvalorizado com a proposta. Ok, até aí uma história comum no futebol. Bem comum. Mas o desfecho foi tudo menos comum. É aqui que fica realmente interessante. No último dia da janela, ele não só sai do clube, como assina com o rival direto na briga pelo título, o Al Hilal. Contrato até 2027. É inacreditável. É uma troca no meio da batalha, tipo um jogador-chave trocando o Real Madrid pelo Barcelona em janeiro. O que é fascinante aqui é o que isso diz sobre o projeto da Liga Saudita. Certo. Esse movimento mostra que aquilo não é um resort de luxo para estrelas em fim de carreira. Sabe, existe uma competição real, feroz, e com rivalidades que agora incluem essas transferências bombásticas. Sim. A troca de um astro desse calibre com 514 gols na carreira, 34 títulos, entre os 2 maiores clubes do país, injeta uma dose de drama, de imprevisibilidade que a Liga precisava para ser levado a sério. O artigo do GE usa uma palavra forte, fala no contexto de rebelião de estrelas, citando o Benzema e o Cristiano Ronaldo. O que está por trás disso? É só uma questão de ego e dinheiro ou tem algo mais profundo na estrutura que eles estão construindo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pode ser uma mistura. Por um lado, você tem jogadores que estão acostumados com um nível de profissionalismo, infraestrutura, organização de ponta na Europa. Décadas. Talvez eles estejam sentindo um choque com uma realidade administrativa diferente. Mas, por outro lado, Pode ser outra coisa. pode ser uma afirmação de poder desses atletas. Eles sabem que são o produto principal que a Liga está vendendo para o mundo e estão usando essa influência para moldar os clubes às suas vontades. O caso Benzema pode ser o primeiro grande teste para a sustentabilidade desse modelo. Será que a Liga consegue gerir esses egos ou a gente vai ver mais conflitos assim? É uma dinâmica bem complexa. E se a Arábia Saudita é sobre o poder de estrelas individuais, a Premier League é sobre um poder financeiro sistêmico, sabe? Avassalador. Os números dessa janela são, de novo, absurdos. Dos 10 clubes que mais gastaram, metade é da Inglaterra. Metade. A Liga gastou mais de 440 milhões de euros.
É quase o dobro da segunda colocada, a Série A da Itália. É um domínio total. E no topo dessa montanha de dinheiro está o Manchester City, que sozinho gastou mais de 618 milhões de reais. Mas não foi um gasto aleatório. Não, foi um investimento com um objetivo muito claro. Exato, eles não foram só caros, eles foram cirúrgicos. Trouxeram o zagueiro Marc Guéhi, do Crystal Palace, e o atacante Antoine Semenyo, do Bournemouth. E o Semenyo foi a contratação mais cara de toda a janela de inverno na Europa. O que eles estavam tentando resolver com tanta urgência no meio da temporada? Estavam comprando soluções imediatas para ganhar o título. Não estavam pensando em 2027, estavam pensando em maio de 2026. Foco total no agora. Foco total. O Semenyo chegou e foi direto para o 11 titular marcando gol. O Guéhi foi contratado para tapar o buraco das lesões do Rúben Dias e do Gvardiol e também assumiu a titularidade. É uma demonstração de força. O City identifica uma fraqueza no elenco e, em vez de improvisar, vai ao mercado e paga o que for preciso para resolver na hora. Mas essa estratégia de pagar caro para resolver na hora não cria um abismo ainda maior para os outros? É um luxo que só o City e talvez um ou dois outros clubes no mundo conseguem ter, né? Certamente. É um modelo de negócio baseado num poder financeiro quase ilimitado, o que o torna muito difícil de replicar. Mas o interessante é ver como outros clubes na própria Premier League respondem a isso, com estratégias diferentes. Tipo o Liverpool. Exato. Veja o caso do Liverpool. Sim, o Liverpool foi na direção oposta. Em vez de comprar pro agora, eles fizeram uma aposta gigante no futuro. Contrataram o jovem zagueiro francês de 20 anos, Jeremy Jacquet, do Rennes. Mas os valores são igualmente astronômicos. E essa é a parte curiosa. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o Liverpool pagou até 60 milhões de libras, mais de 430 milhões de reais, por um jogador que, segundo o artigo, só vai se juntar ao clube na próxima temporada, 2026-27. Nossa. Eles estão pagando hoje o preço de amanhã. Se anteciparam a rivais como Chelsea e Bayern de Munique para garantir um talento que eles acreditam que vai definir a defesa deles na próxima década. É uma aposta de longo prazo, mas é muito arriscada, não é? Pagar tanto dinheiro por um potencial, por um jogador que ainda não está aprovado no nível mais alto. É arriscado, mas também pode ser genial. O mercado está tão inflacionado que se eles esperam o Jacquet se tornar um dos melhores do mundo, o preço pode duplicar, triplicar. Entendi. O Liverpool está apostando na sua equipe de scouting, basicamente dizendo: a gente identificou o talento antes de todo mundo e está disposto a pagar agora para colher os frutos depois. São duas filosofias de poder em confronto, sabe? O poder imediato do City contra o poder do planejamento a longo prazo do Liverpool. E o mais impressionante na Premier League é que esse poder não se limita ao topo. O artigo destaca que até clubes do meio da tabela fazem investimentos que seriam recorde em muitas outras ligas. O Bournemouth foi ao Brasil buscar o Rayan no Vasco por 35 milhões de euros. E o Crystal Palace é o exemplo perfeito do ecossistema. Eles vendem o Guéhi para o City por uma fortuna. E não guarda o dinheiro. Não guardam. Reinvestem imediatamente, quebrando o próprio recorde de transferências ao comprar o centroavante Jørgen Strand Larsen por quase 50 milhões de euros. Isso cria um ciclo. O dinheiro que entra dos clubes de topo irriga os clubes do meio da tabela, que, por sua vez, se fortalecem e tornam a liga mais competitiva. É uma máquina financeira que se autoalimenta. Com todo esse dinheiro circulando na Inglaterra e na Arábia Saudita, como que as outras grandes ligas europeias conseguem competir? Elas precisam ser mais criativas, mais espertas? Precisam, sem dúvida. Vimos o Atlético de Madrid fazendo um investimento considerável no atacante Lookman da Atalanta por 35 milhões de euros. É um valor alto, mas eles precisam ser muito mais seletivos nas contratações. E isso nos leva a uma das histórias de maior sucesso dessa janela, que ilustra perfeitamente essa necessidade de estratégia inteligente. O caso do Endrick. Verdade. Emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, o impacto dele foi explosivo. Os números que o GE apresentam são fantásticos. 4 gols em 4 jogos. Impressionante. Ele não precisou de tempo de adaptação, chegou e começou a resolver. E isso levanta uma questão importante sobre o desenvolvimento de talentos na era moderna. Tinha um debate enorme se o Endrick devia ficar no Real Madrid, aprendendo com os melhores, mas jogando poucos minutos, ou se devia ser emprestado. Certo. A decisão de ir para o Lyon, para uma liga forte e física como a francesa, se provou um acerto tremendo. Ele tá ganhando minutos de jogo, confiança, tá marcando gols, parece uma situação em que todos saem ganhando. Exatamente. O jogador se desenvolve em campo, que é onde realmente importa. O Lyon recebe um talento de classe mundial por um período, e o Real Madrid, a longo prazo, vai receber de volta um jogador muito mais preparado para os desafios do Santiago Bernabéu.
É um outro tipo de poder. É uma forma de competir que não se baseia só em quem assina o maior cheque, mas em quem tem a melhor estratégia de desenvolvimento. É o poder do planejamento se sobrepondo ao poder de compra bruto. Uma jogada de xadrez de longo prazo, como a gente falou no início. Então, para a gente amarrar tudo, o que tudo isso significa? Ao olharmos para o mapa do futebol mundial depois dessa janela, a gente vê diferentes tipos de poder em ação. Vimos o poder financeiro regional do Flamengo, quebrando recordes no Brasil e mostrando sua força no continente. Vimos a imprevisibilidade e o poder disruptivo do dinheiro saudita, capaz de virar o roteiro no meio da temporada com o caso Benzema e os desafios de gestão que isso traz. Vimos a hegemonia financeira sistêmica da Premier League, onde todos, do primeiro ao último, têm um poder de fogo imenso, seja para comprar soluções imediatas como o City, Ou para apostar no futuro, como o Liverpool. E, finalmente, vimos o poder da estratégia e da inteligência, com clubes como o Real Madrid, usando o sistema de empréstimos como uma ferramenta crucial para desenvolver seus futuros craques, como no caso exemplar do Endrick no Lyon. Cada movimento contou uma história sobre as ambições e as realidades de cada clube e de cada liga. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. A gente está assistindo a uma consolidação de poder em dois grandes polos financeiros, a estrutura da Premier League e os investimentos estatais da Arábia Saudita. Diante desse cenário, qual será o futuro do equilíbrio no futebol mundial? Ligas históricas como a espanhola, a italiana, a alemã e centros formadores de talento como o Brasil terão que se reinventar para não se tornarem meros fornecedores de matéria-prima para esses dois gigantes. Ou será que a criatividade, a estratégia de desenvolvimento e uma gestão mais inteligente, como vimos em alguns casos, podem ser a resposta para manter a competição global verdadeiramente global?